Vamos para níveis mais altos? Vamos às alturas? Essa frase é do meu marido, né? Mas eu e ele somos uma só carne, então eu posso usar. Né? Gostaria de ler com você o texto de Êxodo, no capítulo 5. Fala assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Quem conhece o contexto desse texto, levanta a mão. É o seguinte, nós precisamos ler mais a Bíblia, irmãos. Esse é um texto bem conhecido. Aqui, o que está sendo feito, o que Deus está fazendo, Ele está libertando o povo dele das mãos, das garras de Faraó, prestes a levar o povo para a terra prometida, a terra de Canaã. Os israelitas eram um povo numeroso, grande em número, muita gente. Só que eles eram escravos na terra do Egito. E se você conhece a topografia do Egito, o Egito é um lugar de constantes vales. E vales na Bíblia falam de lugares difíceis, de difíceis acessos, de difícil de sobreviver. Então, o povo de Israel, o povo de Deus, estava nesse lugar, no deserto, no Egito, num lugar difícil de viver, preso, aprisionado, escravo de Faraó. E Deus, ele fala: não, eu não quero que o meu povo viva assim. Eu quero levá-los a Canaã, uma terra que emana leite e mel. Eu quero o melhor para os meus filhos. Mas eles precisam sair do Egito. Então eu vou fazer o seguinte: Moisés, levante-se. Eu quero que você tire o meu povo da terra do Egito e leve o meu povo para adorar no deserto. Fazer uma festa para mim, fazer um culto. Vai lá fazer um culto no meio do deserto. E daí Moisés, que era muito tímido, não sabia falar direito, né? Falou: mas Senhor, como que eu vou tirar esse povo daqui? E Deus fala assim: não, vai, porque eu vou mostrar com a minha mão forte como eu sou poderoso contra Faraó. E daí vem as 10 pragas do Egito. As 10 pragas todo mundo já ouviu, que Deus mandou saraiva, gafanhoto, piolho, transformou água em sangue. E Deus morreu o primogênito de todos os habitantes lá do Egito. E do Egito? Vando. E o que acontece? Daí, então Deus ele deseja que a gente preste uma festa para Ele, então, no deserto. Ele quer que a gente faça isso, e porque Ele quer que a gente faça isso, Ele nos dá grande poder, né? Ele se mostra grandemente poderoso contra Faraó através dessas pragas, e o povo, enfim, vai adorar lá no deserto. Eu gostaria de ilustrar, né, esse pano de fundo para você, porque Deus colocou no meu coração muito forte essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que eu ouvi no ano de 2002, do pastor Pio. Então, faz 11 anos que eu ouvi essa mensagem ficou gravada no meu coração. E o Espírito Santo tem colocado ela no meu coração, e o Júnior falou: você tem que pregar, você precisa pregar. Eu falei: tá bom, um dia eu prego. Você tem que marcar uma data, quando você marcar uma data, eu prego. Daí no outro dia eu falei: domingo, fora esse, no outro eu vou pregar, tá? Daí ele falou: tá. Eu falei: já tenho a mensagem, Deus já deu inteirinha, já, maravilhoso. Então Deus deseja falar com você nesta noite. Este então é o pano de fundo, né? Faraó, aqui na Bíblia, ele era um governador, mas Faraó, nos dias de hoje, é uma figura de Satanás e seus demônios. O Egito, nos dias de hoje, é uma figura do mundo, né? Nós que estamos na igreja, nós saímos do mundo e viemos para o reino de Deus. Nós deixamos um reino e viemos fazer parte de outro reino.
E lá nós deixamos aquele lugar só de vale e aqui nós temos esperança. Lá nós éramos escravos de Satanás e seus demônios. Nós não podíamos ser libertos, nós não podíamos adorar. Nossa vida era terrível, escravizada, sem paz, sem luz. Aqui, neste novo reino, nós somos diferentes. Né? Então, Egito, na Bíblia, fala da nossa vida passada, fala do mundo, e Faraó é uma figura de Satanás. E então Deus ele fala assim, ó, quer saber, eu quero que vocês saiam da terra do Egito e que vocês vão até o deserto e vocês prestem culto para mim. E eu fiquei imaginando, né, e eu sempre pensei isso por um bom tempo, até que Deus mudou a minha mente. Vê se você se encaixa comigo, vê se você já pensou isso. Deus fala assim, me honre, me adore, glorifique a mim, preste um culto a mim, ofereça sacrifício a mim. E assim, né, eu ouvia na igreja, tudo bem, mas lá no fundo eu pensava assim, pô, mas Deus é tão egoísta, né? Deus ele é tão centralizador, por que Ele quer toda a glória para Ele? Por que Ele quer tudo para Ele? Por que Ele fala para mim, para mim, para mim, para mim? E eu ficava pensando isso, mas por que Deus? E daí eu descobri, né, primeiro, Ele é digno de adoração, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é digno de adoração porque Ele é o Criador do universo. Porque Ele fez tudo o que existe, Ele fez eu, Ele fez você. Mas também Ele é digno de adoração porque quando existe adoração minha com Ele, minha para com Ele, eu sou transformado. Não é interessante? Deus ele fala assim, adore a mim, venha até mim, adore a mim, derrame a sua vida, derrame a sua alma, se entregue para mim. E daí você faz isso por obediência e você descobre que você fazendo isso, você é transformado. A tua vida muda. Lembra que eu falei no começo? Se a gente vem no culto todo domingo, a gente não passa de religioso. Mas se nós entramos na presença dele, daí sim há a transformação. Daí sim há a libertação. Esses dias a gente foi para Curitiba e eu recebi uma palavra, né? O pastor estava pregando e eu peguei aquilo, eu entendi aquilo e aquilo agora faz parte da minha vida. Só existe a manifestação da glória de Deus em um lugar quando existe o encontro do adorador com o adorado. Quando eu que sou o adorador me encontro com o adorado, ali nessa conexão existe a adoração. E quando existe a adoração, a glória de Deus vem sobre o lugar. E quando a glória de Deus vem sobre um lugar, a manifestação do amor de Deus vem neste lugar. Não é maravilhoso? A força mais poderosa do universo, que é capaz de transformar, que é capaz de mudar qualquer situação, é o amor. Não é? O amor é a força mais poderosa existente sobre a face da terra. E quando há adoração, quando há conexão, Deus vem, a presença dele vem, a glória dele vem, e por ele estar ali, existe um manifestar de amor. E por isso, os milagres acontecem, as coisas mudam, as situações são transformadas, as vidas, elas mexem, elas se transformam na presença dele. E por isso ele fala, venha, saia daí do Egito e venha me prestar um culto no deserto. Largue mão do faraó e me preste um culto aqui no deserto, longe dele. Venha, faça isso porque eu quero transformar você, eu quero transformar a tua vida. Não adianta simplesmente você vir na igreja, eu quero mudar a sua vida. Essa é a proposta de Deus para nós nesta noite. Deus deseja tocar no profundo do seu coração nesta noite. Ele não deseja que seja só uma mensagem que você sai daqui e você não sabe o que fazer com ela. Ele deseja que seja uma mensagem que mude a sua vida. Uma mensagem que transforme a sua conduta. Esse é o desejo de Deus. E eu gostaria de falar o título, então, dessa mensagem. O título é As 4 Propostas de Faraó. Se você está anotando, as 4 propostas de Faraó. Existe um demônio, bem conhecido por mim já atuou várias vezes na minha mente. E já foi falado muitas vezes lá na igreja de Curitiba, quem me apresentou para ele foi o Arno, eu nem sabia que existia esse demônio. Né? E faz uns 2 dias Deus me falou, vai ter esse demônio lá no culto, no dia que você pregar. Então, eu vou falar dele para vocês, para que vocês saibam que quando ele soprar na sua mente, não é você pensando, mas é ele soprando, tá bom?
O nome do demônio é Não É Bem Assim. Vocês sabiam que existe um demônio chamado Não É Bem Assim? Então, quando eu for falando algumas coisas, isso é a palavra de Deus, eu não estou querendo, de repente, dar exemplo da tua vida, não é isso. Lá no fundo vai vir uma vozinha assim, não é bem assim, esse é um demônio. Então, já estou te avisando e já repreendo também todo espírito maligno que quer trazer confusão e incredulidade aos corações. Em nome de Jesus, você está amarrado. Você não pode aqui neste culto. Amém. Então, as 4 propostas de Faraó. Então, Deus, ele deseja ser adorado, ele falou isso. E Faraó fala assim, esse povo grande, numeroso, quer sair do Egito, quer ir embora daqui, como que eu vou ficar sem os meus escravos? Olha que povo grande, que povo numeroso. E daí a primeira proposta de Faraó é a seguinte, está lá em Êxodo, capítulo 5, versículo de 7 a 9. Fala assim, Faraó falando assim. Eu vou ler a partir do versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos sacrificar ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então, o primeiro conselho, a primeira proposta que Faraó, que é uma figura de Satanás, está dando a nós, membros da Comunhão Cristã Aba, nesta noite é: vamos aumentar a sua carga, vamos aumentar o seu trabalho. Essa é a primeira proposta. Ele fala assim, não, o povo está ocioso e por isso que está pensando besteira. O povo está ocioso, por isso que está indo querer adorar a Deus. Então, quer saber de uma coisa? Trabalhem mais, escravos. Eu não vou mais dar palha para vocês, eu não vou mais facilitar o trabalho de vocês. Vão e trabalhem, vocês vão ter que trabalhar muito mais, vocês vão ter que produzir o que vocês já produziam, mas eu não vou dar mais a matéria-prima para vocês. Trabalhem mais, escravos. O que me impede de ir adorar a Deus? O que me impede de celebrar, prestar culto a Ele, ir à igreja? Saiba que o único interessado em que você falte o culto, uma celebração, é Faraó, é o diabo. Só ele deseja ter as rédeas da tua vida. Né? Ele quer você para ele, nem que seja por uma cordinha apenas. E ele quer fazer uma proposta para nós nesta noite como igreja. Ele fala assim, você quer adorar a Deus? Vocês querem adorar a Deus? Sim? Então, eu vou te dar um trabalhinho extra. Você quer adorar a Deus? Não, faz o seguinte, você tá pensando besteira. Eu vou te dar um trabalho extra, um compromisso extra, bem no domingo, 7h. Que maravilha! Não vá adorar a Deus, trabalhe. Não vá celebrar a Deus, trabalhe, escravo. É isso que Faraó está dizendo para mim e para você. Não acontece isso conosco? Às vezes, domingo, dia de celebrar ao Senhor, dia de engrandecer a Deus, como corpo de Cristo local, que é importante, você pode fazer isso na sua casa, mas quando nós nos reunimos como igreja, existe um poder maior, existe uma assembleia diante de Deus, né? Bem no domingo, justamente na hora do culto, aparece aquele trabalho. Ai, irmã, sabe, não deu para eu ir na igreja no final de semana, eu estava trabalhando. Poxa. Né? Aparece aquela reunião, aquele jantar de negócios. E daí o crente maturo, né, ele fala assim, glória a Deus, Deus está me dando trabalho, sabe? Deus abriu portas de trabalho para mim. Meu irmão, trabalho, domingo à noite, hora de culto, não é Deus que está te dando, é Faraó. Se ele deseja ser adorado nesta hora e você está trabalhando, quem está aumentando a sua carga? Deus ou Faraó? O demoninho do não é bem assim já está aí. Não é?
Eu fiz uma conta. Olha que conta maravilhosa. 7 vezes 24 é igual a 168. 7 dias por semana, vezes 24 horas por dia, é igual a 165 horas por semana. Ou seja, você tem 168 horas da tua semana para você fazer as suas coisas. Dessas 168 horas, 165 você pode trabalhar. Mas 3 horas, você precisa adorar. Você precisa se renovar. Você precisa ter um encontro com o amado. 3 horas. Você tem 165 para trabalhar. São 3 horas. Não abra mão de vir à igreja, de prestar um culto, de celebrar um culto por causa do trabalho, pelo amor de Deus. Né? Isso não é coisa de filho, isso é coisa de escravo. Quando você precisa abrir mão do teu culto para trabalhar, você não está sendo filho, você está sendo escravo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, que quando o menino ele é imaturo, de nada ele difere de um escravo. Então, cresça, menino, para que você não seja mais como um escravo. Deus, ele deseja ser adorado. Não deixe que o trabalho te pare. Vai vir uma proposta, de repente, maravilhosa para você ganhar muito dinheiro, bem no dia do culto, bem no dia daquele teu compromisso, bem no dia do grupo familiar. Fale não. Essa proposta, ela é uma proposta de Faraó. Ela não é uma proposta de Deus para a sua vida. Amém? Vocês recebem essa palavra? O que faz você parar? O que te impede de adorar? Existem pessoas, né, isso é engraçado, que elas não vêm ao culto porque elas estão com dor de cabeça. Você já viu isso? Ai, não vou no culto porque eu estou com dor de cabeça. Quero dar uma notícia para vocês. Quero dar uma revelação para vocês. Sabia que se você falta ao culto porque você está com uma dor de cabeça, sabe o que vai acontecer na semana que vem, 5 horas da tarde? Ó. Abre a porta, eu estou aqui, eu sou dor de cabeça, eu vim te encontrar de novo, você é meu escravo. Você está com dor de cabeça e você falta? Na outra semana a dor de cabeça vai pegar você de novo, porque o diabo ele soube como te parar. A dor de cabeça te para, vou te dar uma dor de cabeça. Pronto, simples assim. A mãe, né? Agora eu vou pegar as mulheres. Posso. A mãe, ai, o meu filhinho está com tanta febre, o narizinho escorrendo assim, está gripadinho, tadinho. Minha irmã, se você falta um culto porque o teu filhinho está doentinho, está amuadinho, semana que vem, eu quero ver o teu filhinho, eu sou a enfermidade, eu vim pegar ele para vocês não irem no culto de novo hoje. É porque eu tenho domínio sobre vocês, né? Toda vez que eu venho na tua casa, vocês param. Eu estou falando alguma mentira? É assim. É assim. Agora eu vou pegar outros. Vamos lá. Casal, lindo e maravilhoso aqui na igreja. Oh, glória, aleluia. Em casa rola aquela porrada. Né? Em casa, mulher arranha o marido porque não tem força para fazer outra coisa, arranha ele. O marido empurra a mulher porque ele pensa, sou crente, então não vou bater, vou só empurrar. Né? Empurra a mulher e fica lá, daí ele xinga ela, briga com ela xinga ele, brigam com ele. E daí vai chegando 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, os dois estão com aquela cara de bullying. Ninguém fala, aquele silêncio sepulcral em casa, cada um num quarto. 18h30, 19 horas, ninguém foi ao culto por causa da briga. E daí sabe o que acontece? Semana que vem, vamos fazer comigo? Faz assim, ó, como se estivesse batendo palma na tua casa. Palma não é tanto assim, gente. É assim. O que é isso? Eu vim aqui pegar vocês de novo para um fight, porque eu consigo, né? Quando vocês brigam, eu paro vocês. Se vocês vão para a igreja, vocês ficam igual uma estátua lá, né? Ninguém fale comigo. Não estou bem hoje.
mas geralmente nem vai na igreja, porque você não quer ser hipócrita, né? Então você fala, nem vou na igreja, briguei com esse camarada, olha, eu não quero nem ver ele na minha frente, o que eu vou fazer levantando as minhas mãos? Nem vou na igreja. Então quer dizer, se a briga te para, o teu problema no teu casamento te para, ela vai estar ali batendo na tua porta toda semana, constantemente. Então você não pode parar por causa dela. Alguns aqui, de repente, estão pensando assim, Larissa, dessa eu escapei, olha, o meu filho tem uma saúde de ferro, eu não trabalho no domingo, aliás, eu sou empresário, eu faço meu horário, eu me mando, não, essa daí não é comigo. Eu não brigo com a minha esposa, eu e ela temos um ótimo relacionamento. O diabo não me para. Será? Será? Vamos um pouquinho mais profundo. Vocês querem profundidade nesta noite? Então, vamos um pouquinho mais profundo. Não está sendo declarado sobre esta igreja que aqui estarão as pessoas mais ricas da cidade? Empresários fortes, poderosos, sendo levantados aqui na nossa cidade? Pois bem, digamos que você é uma dessas pessoas que foi levantada pelo Senhor com muito dinheiro. E daí você encontra o pastor na rua durante a semana. E você fala assim, pastor Leomar, tudo bem com você? Deixa eu te contar uma bênção. Você lembra que eu era um Zé Ninguém, mas agora, né, Deus me prosperou, realmente eu fui abençoado, agora eu estou ganhando muito dinheiro. E deixa eu te contar, pastor, a bênção maravilhosa que eu recebi essa semana. Numa negociação que eu estava fazendo com o meu cliente, você não acredita o que entrou na negociação. Uma casa maravilhosa na praia. Pastor, vidro para todo lado, de frente para o mar. Pastor, show de bola. Daí o Júnior, ele sempre, né, ele tem a mesma frase que ele vai dizer, ele sempre é a mesma. Que bênção. Você conta uma notícia para ele, bombástica, ele fala, que bênção. Daí ele vai falar assim para você, que bênção. Glória a Deus. E daí, o Júnior aqui pregando domingo, fica olhando, mas cadê o irmão? No outro domingo, cadê o irmão? Sumiu da igreja? Daí durante a semana encontra o irmão na rua. O irmão está vermelho, de sol. Pois é, pastor. Poxa, a casa lá, pastor, vou te convidar um dia para você ir com a tua esposa. É maravilhosa, olha. Eu nem fui no culto, pastor, sabe por quê? Porque praia, né? A gente precisa salgar a carne, porque senão estraga. Daí o pastor, né, irmão? Daí vem, passa um domingo, 2 domingos, apareceu um domingo na igreja, o irmão. Daí na hora de cultuar, exaltar a Deus, ele nem consegue, né? Porque, não sei se vocês sabem, a gente precisa salgar a carne uma vez por ano. Mas a maresia enferruja. Né? Então, se você ficar muito na praia, você vai ficar enferrujado. Aí o irmão vem aqui, não consegue nem adorar a Deus. E os bens, né? Os meus bens, os teus bens te separaram do teu Deus. Então, daí vem uma pergunta, será que foi Deus que deu essa prosperidade para você, o Deus Jeová? Ou será que foi o Deus Mamon que te prosperou? E você, bobinho, está achando que foi Deus Jeová e foi o Deus Mamon. É simples saber isso. Se você para de cultuar a Deus, não prioriza mais a Deus por causa do teu dinheiro, o teu Deus é o Deus Mamon. Se você tem dinheiro, mas você continua adorando, celebrando a Deus Jeová, o teu Deus é Jeová. Se você prioriza Ele, Ele é o seu Deus. Então, quem será que deu o dinheiro para esse camarada? Faraó? Ou Deus, o Deus dos exércitos? Vocês que falaram. Gente, vocês estão com medo de mim? Vocês estão me olhando com uma cara? Então, o que te faz você parar? Então, meu irmão, a próxima vez que você tiver um compromisso de trabalho na hora da celebração, diga: eu tenho 165 horas para trabalhar e apenas 3 horas para adorar, para encontrar com o meu Deus. Eu vou à igreja celebrar, adorar o meu Deus. Trabalho, fica um pouquinho para lá, depois eu falo com você. Agora eu vou adorar, agora eu vou celebrar. Dor de cabeça, quer saber de uma coisa?
Se eu me render aos teus pés nesta noite, na semana que vem você vai bater na minha casa de novo. Eu vou te dizer, mesmo com dor de cabeça, eu vou adorar, eu vou celebrar o meu Deus, porque Ele é digno, você não vai me fazer parar. Filhinho, a mamãe te ama, mas quer saber de uma coisa? Se a mamãe ficar com você aqui, sabe o que vai acontecer? Semana que vem você vai ficar doentinho de novo. Então vamos adorar a Deus. Esposo, esposa, você é grosseira, eu estou com raiva de você, mas quer saber de uma coisa? A resposta para o nosso casamento está lá. Nós precisamos nos encontrar com Ele, nós precisamos adorar a Ele, para que aconteça um milagre no nosso casamento. Casa na praia, casa no campo, você é linda, você é maravilhosa, mas quer saber de uma coisa? Eu e minha casa vamos servir a Deus e não vamos servir você. Domingo, 19 horas, grupo familiar, eu estou lá, eu marquei um encontro com Deus, Deus marcou um encontro comigo. Amém? Diga não à primeira proposta de Faraó. Diga não, não deixe ele parar você. Segundo ponto. Segunda proposta de Faraó para nós está em Êxodo 8, versículo 28. Êxodo 8, 28. Fala assim: então disse Faraó, a segunda proposta dele: deixar-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe, e orai também por mim. Olha que proposta indecente do diabo. Ele fala assim, a segunda proposta é, para quem está anotando, não vá longe. Ele fala assim, ó, quer ir adorar a Deus? Então tá, então vai adorar a Deus. Quer ir para a igreja? Vai para a igreja. Só que faça o seguinte, não vá muito longe, eu preciso olhar você daqui. E quando você estiver lá, ore por mim. Você já viu o diabo pedir oração para crente? O diabo pedir oração para Deus? É estranho isso. Fiquei achando engraçado, eu fiquei lendo esse texto, eu achei engraçado, né? Então tá. O diabo, ele então faz essa proposta. Você quer ir adorar? Vá, mas não vá longe e ore por mim. E Faraó aqui, que representa Satanás, representa também o sistema do mundo que nos cerca, do mundo que nós vivemos. E ele fala assim, vá para o culto, mas não mergulhe tão profundo em Deus, não suba tão alto. Seja como Marta, não seja como Maria, que se prostrou diante dos pés de Jesus. Quer saber? Vá para a igreja, mas olha, fique tão ocupado trabalhando na mídia, trabalhando no grupo de serviço, trabalhando no louvor, que você nem lembra, na verdade, de Deus. Você está fazendo, você está trabalhando, fazendo, e daí eu engano você, que você está tendo intimidade comigo, mas você não está, mas daí é assim que eu gosto. Não é assim? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente trabalha, mas Deus... O tempo com Deus, o encontro com Deus, com a glória dEle para sermos transformados não existe. Não vá longe. Não vá longe nessa sua adoração. Daí, durante o culto também, às vezes acontece assim, ó. Você está no culto adorando. Eu confio em Ti. E daí você está pensando, meu Deus, aquela conta para pagar amanhã. R$300 de luz. Ai, que raiva da minha mulher. Por que ficar com aquela luz ligada o dia inteiro? Eu confio em Ti. Ai, que vontade de comer uma pizza depois do culto. Eu confio em Ti, eu confio. Ai, mas aquele irmão vai me pagar. Nossa, não podia ter falado assim comigo. Olha, me senti desrespeitado. Eu confio em Ti. Você entrou na presença de Deus? Pelo amor de Deus, vai dizer que isso não aconteceu com você. Comigo já várias vezes. E você tem que se controlar para não acontecer.
Você tem que se concentrar para não acontecer. Né? E é isso que Satanás quer, vai lá. Mas não vá longe, ore também por mim. Esse ore também por mim lembre de mim quando você estiver lá no culto. Me tenha no teu coração, na tua mente, e daí está tudo certo. Maravilha. Né? Não seja intenso em adorar a Deus. Aliás, quer saber? Não se abra no seu grupo familiar. Não confesse aquela traição para o seu marido, para a sua esposa. Aliás, não deixe ninguém saber que você gosta de pornografia. O Faraó está te falando assim, não deixe, ninguém precisa saber disso. Isso é intimidade. Não deixe ninguém saber que você gosta ali de um filminho pornô, de uma revistinha pornô, né? Porque isso daí é a tua intimidade, ninguém tem nada a ver com isso. Não conte para ninguém que você e o seu namorado têm uma vida sexual ativa. Né? Porque, afinal de contas, se vocês descobrirem, vão te tirar do grupo de serviço que você está servindo, daí, que escândalo. Né? Daí fala assim, o diabo fala assim, vá para o culto, vai, mas não vá longe. Deixa eu ter aqui as rédeas da tua vida na minha mão. E daí o crente está aqui dentro da igreja, mas não está com ele. E por não estar com ele, não existe transformação. Só há transformação quando há um encontro com o adorado. Né? E para existir esse encontro, precisa ter confissão de pecado. Olha que interessante. Pecado confessado é pecado perdoado. Vamos dizer isso juntos? Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Ou seja, você pecou e você confessou, o seu pecado está perdoado. Amanhã você não precisa mais lembrar dele. Né? Mas pecado encoberto é casa de demônio. Sabia disso? Quando existe o pecado confessado, não existe amarra. Você está livre. Mas quando existe pecado encoberto, existe escuridão. E se existe escuridão, o pai da escuridão é o diabo, seus demônios. Existe opressão. Mas se você abre, cadê a escuridão? Não existe mais escuridão. E Deus age na luz. Então Deus pode agir na sua vida. Então, meu irmão, se você deseja, se você está na igreja, olha, você está na chuva é para se molhar. Quer saber? Seja sincero, seja sincera. Né? Confesse o seu pecado, fale quem você é. Sabe o que é interessante de nós crentes? O interessante é que você confessa o seu pecado, mas nós, que somos crentes, nós perdoamos. Então, se você confessar, você não precisa ficar com medo, eu não vou ser perdoado, porque do cristão é natural perdoar. Para o cachorro é natural latir, ou você acha que ele fica fazendo um esforço? Não! É natural para ele, ele nasce fazendo assim já. É assim, né? Não é? O patinho lá, será que ele fica fazendo esforço para falar? Para o cristão, não precisa esforço para perdoar. Nós somos cristãos, nós estamos ligados em Cristo. Para nós perdoamos. Então não existe problema em você confessar, porque você será perdoado. Amém? Amém. Se você for perdoado, não existe amarra mais pegando você. Vamos ver onde eu estou na mensagem. Vamos lá. Sim, com relação ao pecado. Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas por que a minha vida não vai para frente? Eu sou dizimista fiel, eu oferto, mas a minha família, olha, ela está se desintegrando, os meus filhos estão se desviando, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou falar para você, pecado não confessado. Sabe por quê? A Bíblia tem um versículo que fala assim, que aquele que oculta, que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Então, se você pergunta, puxa, por que eu não prospero? Pecado, não confessado. Então, confesse, se desligue de Faraó, se desamarre dele e você vai prosperar.
e você vai se conectar com Deus e você será transformado. Amém?